Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos fazer nesse vídeo uma pequena consideração sobre o jejum. Não estamos preconizando o jejum, não estamos fazendo crítica, não estamos fazendo nenhuma restrição, apenas expondo o nosso ponto de vista e o ponto de vista de muitos cristãos quanto a esse assunto. O jejum é praticado há milhares de anos, era praticado pelo povo hebreu, pelos judeus e praticado também por outros povos vizinhos, com diversas finalidades, cada um ao seu estilo. O jejum praticado pelos judeus tinha o principal intuito de promover uma disciplina moral e espiritual. Uma disciplina em que a pessoa, enquanto ficava no estado de jejum, ela estava livre das coisas desse mundo, ela se abstinha de tudo, de, digamos, alimento, de água, e esse jejum foi praticado de modo sério por muitos judeus durante muitos anos. Tivemos o caso, por exemplo, de Esther, né? A rainha Esther preconizou um jejum antes de falar com o rei e saiu tudo certo. Mas ela não deixou de ter fé no seu Deus, fé na vontade soberana de Deus. Esther, no final do capítulo 4, ela diz: se eu perecer, pereci. Quer dizer, eu vou na fé, eu vou na fé no meu Deus. Agora, se eu vou ser morta ou não, não importa. Se eu perecer, pereci. Mas ela era, antes de tudo, uma mulher de fé. O jejum já foi utilizado como, eu disse, meio disciplinar para que o povo se abstivesse de alimento, ou de água, ou de ambos, e nesse período se concentrasse unicamente no poder de Deus para sustentá-los. O grande benefício do jejum não era o estômago vazio, não era a dor de fome, já era um prenúncio do Messias. Porque quando a pessoa entrava no estado de jejum, ela se abstinha de alimento e certamente vinha a vontade de comer, a vontade de beber, mas ela era sustentada por uma força mais forte, por uma disciplina espiritual e uma disciplina moral. E quem é que estava sustentando esse povo, e como acontece hoje também, quem é que sustenta a pessoa durante o estado de jejum? O pão da vida. Quem é o pão da vida? Mesmo antes do seu nascimento, o pão da vida é nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Santo de Israel. Aquele jejum praticado pelos judeus já era um prenúncio do pão da vida. Não é pelo martírio, não é pela penitência de estar passando fome, de estômago doendo, ou de boca seca com sede. Não é uma penitência, era uma disciplina em que o poder de Deus estava sustentando essas pessoas. E havia jejuns para todos os tipos, antes de batalhas, antes de uma série de conquistas,
para que a pessoa se disciplinasse. Não era para que a pessoa dobrasse o coração de Deus, porque o coração de Deus nunca se dobrou por causa de jejum nenhum. Agora, o jejum praticado hoje por muitas pessoas, não estamos elogiando e não estamos criticando. O jejum praticado por muitas pessoas hoje, muitas vezes visa um objetivo, até mesmo material, como se Deus se deixasse dobrar pelo nosso estômago vazio. Então nós incorrermos no mesmo erro que também muitos judeus praticaram. No caso, praticar um jejum não com finalidade nobre, disciplinar moral e espiritual, mas para, no caso, auferir algum benefício pessoal. E muitas vezes um benefício pessoal que não tinha nada de espiritual. No profeta Isaías, no capítulo 58, ele fala muito bem do jejum que não agrada a Deus e do jejum que realmente agrada a Deus. No começo do capítulo 58, começa uma crítica ao povo que devia praticar o verdadeiro jejum com a abstenção, no caso de alimentos, retidão moral, retidão espiritual, oração, leitura da palavra, mas eles faziam um jejum vulgar. Vamos ver que jejum é esse condenado por Deus por intermédio do profeta Isaías. A partir do versículo 1 do capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Lá vem bronca, lá vem exortação. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? Isso aí é o homem pecador, os homens pecadores fazendo cobranças a Deus. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Aí Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, não dos interesses de Deus, não dos interesses espirituais, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então aqui Deus responde: vocês jejuam, querendo a minha intervenção, mas não há santidade em vocês, e vocês, no caso, jejuam para as coisas mais vulgares. Eis que jejuais para contendas e rixas. Havia até muita gente jejuando para coisas violentas e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Quer dizer, vocês que fazem jejum, e fazem jejum para rixas, e para que Deus pressupostamente sustente vocês nas suas violências e nas suas iniquidades, isso não será considerado no céu. Aí vem a crítica ao jejum que estava sendo praticado por muita gente pecadora. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza?
Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Quer dizer, Deus está falando pela boca do profeta Isaías. Vocês acham que o verdadeiro jejum é vocês se, digamos, humilharem, se cobrirem de saco e cinza, mas carregando o pecado dentro de vocês, mostrando uma falsa humildade, uma falsa submissão, mas na verdade estando cheio de rixa dentro de vocês? Agora Deus propõe o verdadeiro jejum. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vives o nu, o cubras e não te esconda do seu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? Então diz aqui Deus, por meio do profeta Isaías, no capítulo 58. Vocês andam cobrando a mim, porque que eu não respondo ao jejum de vocês, porque o jejum de vocês não é mais honesto, não é um jejum que demonstre uma contrição do espírito. Ele não tem mais finalidade moral e espiritual. Ele perdeu a finalidade disciplinar do espírito. Porque enquanto vocês jejuavam de modo correto, vocês estavam sendo sustentados pelo pão da vida. O pão da vida que ainda não tinha chegado, mas já era pronunciado, Jesus. E hoje também o pão da vida, que é o pão que sustenta todas as pessoas que fazem um verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum que eu estou falando, como abster-se de alimento durante tantas horas, junto com oração e leitura da palavra. Eu estou fazendo consideração sobre o jejum, não estou defendendo o jejum. Eu estou dizendo que há pessoas hoje que fazem o jejum, praticam o jejum como devoção, como medida de devoção para certas causas nobres, causas que cheguem até o alto. E essas pessoas jejuam, mas o que se preconiza hoje em dia, o que sempre se preconizou, é o verdadeiro jejum com oração e leitura da palavra. Não adianta a pessoa jejuar 12 horas, ficar de estômago vazio, boca seca e o coração cheio de contenda, cheio de amargura, cheio muitas vezes até de ódio e de revolta. O verdadeiro jejum que nós preconizamos hoje em dia é nós sermos justos. O verdadeiro jejum hoje é nós fazermos jejum dos nossos olhos, para que os nossos olhos não vejam muitas coisas profanas que andam sendo exibidas pelo mundo, como sendo modernas, como sendo bonitas. Jejuar dos nossos ouvidos de músicas e de certos falatórios realmente profanos e que trazem muito desagrado aos ouvidos de um homem ou de uma mulher cristã. Nos abstermos das heresias, nos abstermos do pecado de um modo geral, nos abstermos das contendas,
Esse é o verdadeiro jejum que Deus quer para nós. Não é necessário você santificar-se por meio de um jejum, mas como isso pode causar discussão entre certas linhagens cristãs, aqueles que desejam praticar o jejum têm que praticar um jejum com leitura da palavra, oração, para uma disciplina pessoal, pensando que o pão da vida já desceu dos céus, Jesus Cristo. O pão da vida está presente. E esse jejum não tem mais aquele objetivo que tinha no tempo dos judeus. Muitas pessoas pensam que vão dobrar o coração de Deus por causa de 3, 4 dias de jejum. Tem muita gente sim ficando doente por causa disso. Há pessoas até ficando desidratadas. Fazer um jejum, por exemplo, num dia muito quente, muitas pessoas não comem e não bebem. Ainda é um restício do velho jejum que é condenado no livro do profeta Isaías. Em suma, hoje em dia, se há muitos irmãos cristãos que querem praticar o jejum, comecem praticando o jejum dos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, da própria língua, que é muitas vezes ferina, o jejum do coração, dos maus sentimentos, livrar-se dos maus sentimentos, fazer jejum dos maus sentimentos, dos maus pensamentos. Esse é o jejum que todos nós precisamos fazer. Agora, não adianta preconizar um jejum querendo dobrar o coração de Deus para coisas materiais muitas vezes, e muitas vezes um jejum nos dias de hoje em que o estômago está vazio, mas como eu disse, o coração está cheio de contenda. Nesse capítulo 58 de Isaías fica bem claro: o jejum já teve a sua época. Ele mesmo foi corrompido pelo homem. O jejum hoje, se nós dissermos que não tem valor, muitos irmãos vão ficar tristes conosco, vão ficar até mesmo zangados. Então, para esses, nós preconizamos o verdadeiro jejum. Em primeiro lugar, santificação. Se vai fazer também um jejum de alimento ou de água, que faça sempre com oração e com leitura da palavra. É o que nós chamamos estado de jejum. Isso para os que preconizam jejum. Eu conheço a maioria das pessoas cristãs que eu conheço já não pratica mais esse jejum, digamos, alimentar. Mas todos nós precisamos jejuar das nossas emoções ruins, dos nossos pensamentos ruins, de tudo aquilo que chega à nossa casa e com frequência é coisa profana. Isso nós precisamos jejuar. Então, que isso seja uma colaboração para os nossos amigos quanto ao jejum. Nenhuma crítica e nenhuma apologia ao jejum. Agora, dando ênfase ao jejum espiritual e ao jejum emocional. Que jejum é esse? Tirarmos do nosso coração e do nosso espírito todo ódio, contenda, toda rixa, toda inveja, todo ciúmes, tudo aquilo que seja desagradável a Deus. Se nós jejuarmos de tudo aquilo que seja desagradável a Deus, nós estamos praticando o verdadeiro jejum. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Me perdoe qualquer discordância.